Boa tarde. Então, dando prosseguimento aos nossos vídeos sobre a apresentação contatos e mestiçagens culturais, parte 1, que vai dos primórdios da civilização até as grandes navegações empreendidas por europeus e chineses nos séculos XV e XVI da era atual, nós vamos tratar de uma região, de um recorte espacial e de tempo que compreende o Mediterrâneo Oriental, o Oriente Médio, incluindo a área hoje pertencente ao Irã, Península Arábica, a região do Egito, Vale Médio, Alto do Nilo, incluindo a Etiópia. Esta região, em boa parte, ela foi incluída, num primeiro momento, dentro do primeiro Império Universal, primeiro Estado Universal, na região do Velho Mundo, que foi o Império Persa Aquemênida. Depois foi englobada em parte pelo Império de Alexandre, e depois veio a outra parte dela veio a ser incorporada pelos sucessores do Alexandre, pelos sucessores do Império Persa Aquemênida, que foram os Partas e depois os Sassânidas. E esta região, especificamente do Vale do Nilo ao sul do atual Egito, corresponde ao atual Sudão e a Etiópia, habitada por populações negras e que tinham um contato desde muito tempo muito forte com o outro lado do Mar Vermelho. E era um contato de intercâmbio, pode-se dizer. Bem, essa área do Médio, Alto Nilo, Nilo Branco, Nilo Azul, depois o Planalto da Etiópia, na região que é hoje o norte do Sudão, quando ocorreu a incorporação do Egito, o Egito foi incorporado, o Egito dos faraós foi incorporado dentro desse grande mundo, dessa grande área helenística. Existia ali um estado, que é o estado de Meroé ou Cushita, cidade de Meroé, que fica situada na margem direita de um dos formadores do Nilo, que é o Nilo Azul, e que existiu esse estado, que era um estado de religiões, era um estado considerado pagão, né? Populações negras de fala, né, do grupo cultural que é conhecido como camito semítico ou afroasiático, que engloba as línguas semitas, as línguas antigas do Egito. E bem, esse estado de Meroé, ele se extinguiu no século IV depois da Era Comum, dando lugar aos reinos cristãos da Núbia, da região da Núbia. O cristianismo, ele se irradiou através do Vale do Nilo, alcançando não apenas a parte mais ao sul do vale, onde hoje é o Sudão, como também as regiões mais altas, mais a leste e lindeiras ali com o Mar Vermelho, onde hoje se tem a Etiópia e a Eritreia. Essa região onde era Meroé, se estabeleceram 3 reinos cristãos, 3 reinos cristãos que conseguiram sobreviver, sofrendo influência do Império Bizantino e também do Império Persa Sassânida, mas acabaram sendo absorvidas
já em finais do primeiro milênio, já início do segundo milênio atual, pela expansão árabe-islâmica através do Egito. São 3 reinos. E mais a montante se estabeleceu na cidade-estado, o reino de Axum. Axum tem um intercâmbio muito antigo já com a região do outro lado do Rio Vermelho, do Mar Vermelho, perdão. Teria havido um intercâmbio com o Estado israelense na época do rei Salomão. Havia uma reivindicação e havia elementos, tanto colonizadores que vieram do outro lado do Mar Vermelho, que se juntaram a essa população negra de fala afroasiática, ou seja, camita semítica, e num momento posterior eles se converteram ao cristianismo. Existia nessa região, porque o Mar Vermelho, o que a gente tem? A gente tem o Mediterrâneo Oriental, onde havia as grandes cidades, Roma, Alexandria, que era a sede do Império dos Ptolomeus, né? E depois Constantinopla, mais a região da Síria, da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e através daquele estreito ali, onde hoje tem o Canal de Suez, se estabelecia comércio com as regiões mais a leste da Índia e da própria China. E, ao mesmo tempo, esta região desses reinos cristãos, esses 3 reinos cristãos da Núbia e o reino cristão de Axum, eles faziam também comércio e exerciam influência sobre o interior da África transsaariana. Inclusive, disse que desde a formação futura dos primeiros grandes estados na África Ocidental, como Songhai, como Gana, teve uma influência forte dessa estrutura estatal ainda pagã de Meroé, que depois foi sucedida pela Núbia. A esse propósito, eu gostaria de indicar 2 leituras. São muito... Uma é recente, esse dicionário de história da África, feito pelo mestre Ney Lopes e pelo professor José Rivair de Macedo. Então são verbetes. Esse aqui abrange o período do século VII, da era atual, até o século XVI, quando começa a se intensificar o comércio marítimo, a expansão dos europeus. Aqui a gente tem verbetes que ilustram bastante esses estados e essas coisas, como por exemplo, Meroé que figura aqui, mas também a Etiópia, que sucedeu ao reino de Axum. Então, esse é muito interessante. Um outro livro que eu já havia citado é do embaixador, do diplomata Alberto da Costa e Silva, que é um grande historiador brasileiro, especialista brasileiro sobre a história da África, um dos pioneiros. Ele tem capítulos específicos sobre Meroé, sobre os reinos cristãos da Núbia, sobre a Etiópia, nessa época, e depois mais adiante, na Idade Média, quando se constrói a igreja de Lalibela, a famosa igreja escavada na pedra. Pois bem, chegamos ao século VI da Era Comum. O que a gente tem no grande cenário de Mediterrâneo Oriental, Mediterrâneo e Oriente Médio? Ali nós temos, depois de um período turbulento de invasões
de povos da estepe, né? O Império Romano do Oriente, ele se estabelece firmemente com a capital em Constantinopla. O Império Persa-Sassânida consegue sobreviver a essas perturbações, que a gente já falou. E, no seu auge, eles os dois disputam o domínio não só dessa fronteira que já era disputada na época em que Roma disputava com os antecessores dos sassânidas, que eram os partas, que eram também iranianos, mas eles disputam também a região costeira da Arábia e o comércio com o outro lado do Mar Vermelho, a região costeira que eu digo, costa do Mar Vermelho, e o outro lado, onde está próximo esses reinos cristãos núbios e Axum, a Etiópia, né? Esta disputa de dois sistemas concorrentes, fés diferentes, embora houvesse comércio entre eles, chegou a um tal nível que exauriu as populações de súditos dos dois lados, o que terminou permitindo, facilitando, uma vez criado, uma vez surgido o Islã, através do profeta Maomé, a rápida expansão do califado árabe, que em menos de meio século da reconquista de Meca por Maomé e os primeiros califas, eles conseguiram ocupar todo o Império Persa-Sassânida e conquistar aos bizantinos toda aquela parte que hoje seria, ou na verdade, a Síria, a Palestina, o Líbano e o Egito. E do Egito, os árabes, já junto com os berberes, avançaram pela costa do Mediterrâneo até chegar, já mais no início do século VIII, à Península Ibérica, que eles conquistaram. O que veio acontecer, além desse grande desgaste que impunha aos súditos dos dois impérios uma carga excessiva de impostos, existia também no lado bizantino, no lado cristão, diferenças muito grandes, étnicas, divisões, e que se manifestavam principalmente através de discussões a respeito da teologia cristã, da interpretação. Porque uma das primeiras coisas que a religião, que a igreja fez no momento em que ela se tornou religião oficial do Império Romano, primeiro tolerada e depois transformada em religião oficial, e depois, finalmente, no ano 395, proibida das outras fés, né? Proibido o paganismo, foi tentar unificar o credo, primeiro através do concílio não um dos primeiros, né? O concílio de Nicéia, né? Que estabelece o credo de Nicéia, o credo niceno, que estabelece o dogma da Santíssima Trindade, que são três pessoas com naturezas separadas, mas unidas. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Espírito Santo, uma influência, clara influência da crença iraniana. E a divinização do Filho de Jesus, ela tem uma fortíssima influência, muitos autores falam isso, Toynbee foi um dos que primeiro
colocou isso, influência helênica, uma influência humanista, sendo que este ponto ele veio a chocar muitas sensibilidades, como a dos judeus, né? E mais tarde da ortodoxia muçulmana. Ou seja, o credo ortodoxo da Igreja Cristã, pela Santíssima Trindade e também pelo estabelecimento da Virgem Maria, não apenas como mãe de Cristo, mas por ser Cristo Deus, mãe de Deus, o termo é Theotokos, não foi aceito com unanimidade essa interpretação. Então, nesse período, houveram várias heresias, e as heresias, assim como depois as cisões, assim como depois no mundo islâmico, elas alimentam, mas ao mesmo tempo refletem as diferenças étnicas. Então, muitas das populações desta área que estava sob o domínio bizantino, que é o Egito, e depois os reinos mais ao sul da Núbia e o reino Axumita, que depois vai se transformar na Etiópia, alguns desses aí tinham a crença monofisista, que não vê essa natureza ao mesmo tempo humana e divina, tende a ver apenas a natureza divina do Cristo. E existe, por outro lado, uma parte do cristianismo oriental em áreas que estavam dominadas pelo Império Persa Sassânida e depois pelo Islã, que são os nestorianos, ou a igreja síria, caldeia, a igreja que vai se estender até a China. Então, isso foi um dos fatores também que enfraqueceu o poder de Bizâncio e a capacidade bizantina de reter a fidelidade dessas populações do Mediterrâneo Oriental e da África do Norte. Agora, então, o que aconteceu? Ocorreu nesta região, com a ascensão É importante também colocar o seguinte, o Islã e os árabes, eles não estavam ali, não eram uma população isolada, eles conviviam com esses dois polos de civilização em disputa, adotavam na maioria o paganismo ainda, mas havia comunidades cristãs e judaicas, certo? E o Islã surge com uma fortíssima influência das crenças monoteístas em seu redor, tanto a iraniana do zoroastrismo como a judaica e a cristã. Mas falando especificamente, porque depois eu vou falar sobre essa ascensão do Islã, vai ser objeto de outro, especificamente o que aconteceu nesta região. Em primeiro lugar, enfatizar esta região onde estão os reinos cristãos da Núbia e da Etiópia, era uma região de passagem, de comércio, tanto em direção ao norte, ao Egito e ao Mediterrâneo, quanto em direção ao leste, cruzando o Mar Vermelho em direção à Península Arábica e mais a leste, ou através do mar em direção à Índia, quanto em direção ao oeste, cruzando o deserto, oásis, até a África Ocidental, que viria ainda a começar mais para fins do primeiro milênio a se estruturar nos primeiros estados. Então, essas regiões do Mediterrâneo Oriental, o Egito e Síria, Palestina, foram progressivamente se islamizando. Um dos incentivos é justamente a questão dos governantes muçulmanos não deixassem de cobravam impostos dos
os que eram considerados infiéis, embora do livro, né? Os dhimmi, e não cobravam, reduziam a taxação sobre quem se convertesse. Mas esses reinos do sul, mais ao sul, de populações negras, de fala de línguas aparentadas com as línguas semitas, do grande ramo afroasiático, persistiram cristãs. As da Núbia acabaram um longo processo de conversão que só se encerrou já depois, já no início do segundo milênio da era atual. E a Etiópia, que viria a ter um momento de grande grandeza na fase, nos primeiros séculos do segundo milênio, quando é construída a igreja de São Jorge de Lalibela, ela vai permanecer cristã até a era atual, embora existam populações muçulmanas na região. Um outro ponto a considerar, além dessa questão com relação a Bizâncio, ao Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla e a região toda, mais especificamente em relação a Bizâncio, é que o poder bizantino se exauriu no século anterior, no século VI, quando Justiniano tentou fazer a reconquista da maior parte dos territórios antigamente romanos no Mediterrâneo Ocidental. A Itália, que acabou perdendo para os invasores lombardos, teve uma guerra muito grande com os ostrogodos, mas depois acabou perdendo para os lombardos, e também tentou ocupar a parte sul da Península Ibérica, que acabou perdendo para o Estado visigodo. E, além disso, toda a região foi afetada por, assim como várias partes do Velho Mundo, por uma crise climática que não se sabe exatamente se foi uma erupção vulcânica, o que foi, que determinou modificações no clima, e junto disso, no século VI, veio uma grande peste também, foi considerada como a peste justiniana. Então, estamos aqui nesse momento meados do século VII, dos anos 600, 640, da era atual, a ponto de surgir, de eclodir com uma força enorme em pouco mais de meio século, um novo polo de civilização, que foi o Islã, saindo da Península Arábica e se estabelecendo depois com as suas sedes mais no coração do Oriente Médio, primeiro em Damasco, depois em Bagdá, na Mesopotâmia. Encerro por aqui este vídeo referente a esta recorte de espaço e tempo de Mediterrâneo Oriental, Vale do Nilo e Oriente Médio. Até uma próxima, boa tarde.